Vou contar uma história de umas coisas que eu vivi no mundo dos esquecidos, lá pras bandas do sem fim. No carimbo da loucura mora gente feito gado, onde a dor marcada fé pelo poder dos tiranos, nas terras do Juqueri. Durante muito tempo, a loucura foi temida, silenciada e isolada. No passado, em Goiás, como em outras tantas partes do Brasil, pessoas com ou sem sofrimento mental eram trancadas em alas distantes, tratadas com descaso e muitas vezes vistas como perigosas ou incuráveis. Em níveis diferentes, em qualquer lugar que recebeu ou recebe um manicômio, as histórias de dor e invisibilidade ecoam dos antigos corredores onde se escondia aquilo que não queria se ver. Eram tempos em que o isolamento era considerado cuidado e o silêncio uma forma de proteção. O conhecimento que eu tenho assim, do início da sociedade foi quando antigamente eram umas casinhas no fundo lá do onde hoje é a escola Caminho da Luz, né? Então tinha as casinhas lá pequenininhas e foi aglomerando, começando as pessoas que tava andarilho, que não tinha onde morar, onde não tinha ir, eles colocavam assim, essas casinhas e começaram a morar lá no fundo. Aí veio a ideia, o surgimento de construir um abrigo maior. Aí fizeram o albergue para começar a colocar esses pacientes idosos e que não tinha para onde ir. Depois começou a verificar a necessidade de um espaço para doente mental, né? Aí foi como começou a construção do sanatório espírita. Quando eu olho para o Sanatório Antônio de Paulo Cansado, eu gosto de entendê-lo enquanto a sinalização de um processo histórico que não só Jataí, mas Goiás e Brasil estava passando. Existem 3 condicionantes principais que envolvem a construção do sanatório. A primeira delas, a política de assistência social do Brasil como um todo, do século XX, a forma como o Estado gerenciou a assistência social, a forma como o Estado gerenciou a saúde pública e o próprio processo urbano da cidade de Jataí. A gente tem fases e etapas de um crescimento urbano. Pessoas que são especialistas em cidades, elas referenciam isso. Jataí passou por esses processos e chega em um momento que a própria cidade precisa gerenciar as pessoas e o local que essas pessoas estão na cidade. Para quem é de Jataí, aquela região onde ficam os Correios hoje, a Praça Tenente Omar Menezes, na década de 40 e 50, era uma região onde ficavam as pessoas mendicantes, pessoas de rua, pessoas doentes, muitas que vinham do Triângulo Mineiro para cá.
existia ali um problema urbano, digamos assim, que os prefeitos e a comunidade pública queria gerenciar e tirar essas pessoas daquele local por alguma forma. Os espíritas, que eram parte também da comunidade política, da comunidade da elite, enfim, eles absorveram essas preocupações para construir esse espaço a partir de uma iniciativa benevolente e caritativa. Só que o pano de fundo que envolve a construção do sanatório, ele também foi gerenciado por verbas públicas, justamente pelas políticas de assistência social e de saúde pública do Brasil, condicionado por Goiás também. O que acontece? A saúde pública, como a gente conhece hoje, ela começou a ser institucionalizada na década de 30. Começa a surgir os ministérios, começa a surgir uma política mais efetiva do Estado junto à saúde e à assistência social, que estavam muito imbricadas nesse momento. E como que eles faziam isso? Nas regiões onde o Estado conseguia alcançar, eles faziam campanhas verticalizadas com endemias pontuais. Por exemplo, campanha de malária, campanha de febre amarela, vamos fazer o esquema de vacinação, vamos construir postos de higiene. Onde ele não conseguia alcançar, que era, por exemplo, Goiás, regiões mais afastadas ali da região litorânea, que era onde tinha as principais metrópoles e esquemas de políticas públicas, eles não plantavam a semente, mas eles regavam. O que isso significa? Eles incentivavam a própria iniciativa privada e religiosa através da filantropia com verbas. O Sanatório Antônio de Paulo Cansado ele recebeu bastante verba pública, principalmente por esses esquemas políticos de financiamento que eles conseguiam através de deputados, através de políticas de financiamento da assistência social, das políticas filantrópicas do Estado brasileiro e de Goiás. Os espíritas, percebendo isso, começa essa iniciativa por construir esse espaço para internar essas pessoas que estavam nesses lugares, né, como eu citei, os Correios, enfim, e constroem o Sanatório Antônio de Paulo Cansado em 1966. Ele é inaugurado. As cidades não tinham, no interior, a não ser Anápolis, não tinha um serviço de saúde mental. Como começou em Jataí? Uma sociedade espírita compadecendo de pessoas que dormia nas ruas, não jantava, não tinha o que comer e onde passar a noite, fizeram um abrigo. E esse abrigo, inicialmente com 10, depois 20 leitos, eles davam condições de higiene, a pessoa dormia num lugar limpo, tomava um café da manhã e, portanto, não podia continuar, era só à noite. Mas qual foi a surpresa de perceber que a maioria dessas pessoas eram doentes mentais. E aí, como mandar embora um doente mental, delirando? Nós tivemos, nessa época, pacientes do estado de Paraíba, no Rio Grande do Sul, paciente que veio parar aqui em Jataí. Então, começou o médico clínico Dr. Geraldo Vilela a dar essa assistência lá para esses doentes. E quando eu cheguei aqui, eu fazia um trabalho voluntário dando atenção a esses pacientes. E então era um abrigo espírita Antônio de Paulo Cansado. Não era um hospital ainda. Mas esse abrigo foi crescendo. Ele era pouco, 20, depois 30, 40 ainda. A comunidade toda ajudava com comidas não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, né? Todo mundo mais, vamos dizer assim, mais antigo um pouquinho, lembra dessa história aqui do abrigo espírita. E aí, quando ele cresceu muito, depois de 10 anos, nós conseguimos credenciar, e aí passamos a receber do governo, da União, condições, dinheiro para aumentar esse trabalho. E já existia o albergue, que era para idosos, deficientes mentais, onde eles também eram socorridos. Bom, foi crescendo, e aí ficamos numa situação, chegamos a ter 146 pacientes. Então foi feito o convênio da psiquiatria com o SUS, né? E aí é que começou desenvolver mesmo a saúde mental, assim, que já havia esse tratamento. O Dr. Vanderlei já fazia esse tratamento com os pacientes. Tinha a ala dos mais
grávidos que não tinham condição de pagar nenhuma, que já fazia o atendimento à casa, como casa espírita, já fazia esse atendimento, e o Dr. Vanderlei fazia a parte dele, fazia também atendimento particular. Mas com a chegada do SUS, ampliou. O Sistema Único de Saúde foi uma abertura muito grande para a sociedade. E na época, que isso foi em 88, estava mudando a Constituição, que veio, e juntamente com ela o SUS, né? E o SUS, para a Sociedade Albergue São Vicente de Paula conseguir verba, precisava de uma equipe multidisciplinar. E o Dr. Vanderlei, já a gente parceiros na Érica de Mello, ele falou: Soraya, nós vamos precisar de um psicólogo, mas lá o ambiente é muito pesado, nós vamos precisar de um homem. Então eles chamaram um psicólogo Jarbas, que tinha familiares aqui em Jataí, e ele veio. E ele não aguentou e foi embora. Eu não sei se ele não aguentou, não foi só o trabalho, mas assim, a mudança, não sei, talvez de Brasília, Jataí, ele sentiu, mesmo sendo um jataiense. Eu entrei lá em janeiro de 95, na Sociedade de Beneficência Albergue São Vicente de Paula, né? Na época, o seu Ribas era o presidente. E a sociedade, naquela época, ela era dividida em 3 unidades de saúde. Era o Hospital Bezerra de Menezes, né? A unidade de psiquiatria Antônio Paulo Cansado e o Albergue São Vicente de Paula. Naquela época, os pacientes eram muito agressivos, né? Então, assim, lá dividia em ala masculina e ala feminina. E tinha as celas, né? Que era com grade, ferro, as câmeras de alvenaria. O paciente internava lá, às vezes não tinha muito recurso com medicamento, né? Então tinha os medicamentos ali de SOS, fazia, mas o paciente ficava, às vezes, 15, 20 dias, né, numa cela. Era trancado na grade mesmo. Muita gente chamava de cela, mas a maioria do pessoal falava de isolamento. Aí colocava eles lá, né? E tinha uma grade que a gente ficava observando o comportamento deles. A gente levava comida, tinha cama, cama de cimento, tinha colchão, tinha tudo. Tinha um vaso sanitário lá dentro. O que aconteceu da gente ver o paciente chegar amarrado e aí pôr nesse isolamento, por não poder ficar junto com os pacientes devido à agressão, né, que ele se agredia. Quando eu internei, eu tinha 24 anos. Meu internamento meu, eu tinha 24 anos. Tá, meu pai que levava, assinatório do Dr. Vanderlei. Mulher da altura dessa coisa aqui, até mais, da altura dessa. Tinha aquela tipo cadeia, a cela, tipo, tinha a cela. Eu tinha 16 anos, né? Na época eu internei a primeira vez no sanatório, lá na Miranda. Eu internei, dentro de carro, só que era muito sofrido, tinha cela, né? Carro muito preso, sentia muito preso. Parecia um presídio mesmo, né? Não era bom, não. O tratamento lá dentro, né, assim, eu te falo assim, que quando a gente fica sabendo assim, que é porque fechou, maus tratos, tudo, a gente fica assim, porque o nosso tratamento era diferenciado. Tinha as festividades também, sabe? Todo final de semana a sociedade levava lanche no sábado, no domingo, aqui traz aqui, mas lá no sanatório tinha a equipe que levava no domingo, levava o lanche especial para eles, né? E aquilo para eles era uma festa, aquela alimentação diferente, assim, aquele bolo, cobertura, aquela coisa arada para eles, tudo era festa, sabe? Então não era aquela situação daquelas pessoas que se diz assim, você está no sanatório, você tem que ficar isolado, isso ou aquilo, não. Sabe, o isolamento era muito, muito pouco, casos assim, de quando chegavam muito agressivos, que eram trazidos pela polícia, até a medicação começar a fazer efeito, né? Mas era muito raro ir, sabe? Então já entrava para a ala masculina ou para a ala feminina
cada um na sua ala, sabe? Aí, durante a semana, era 2 dias na semana, era tratamento espiritual às 6 horas da manhã com eles, com o seu Wildes que fazia, tinha equipe, eu participava dessa equipe também de tratamento espiritual. Aí tinha equipe assim, 2 dias na semana era masculino e 2 dias feminino. Então não houve esses choques, como a gente visitou vários lugares aí, muito triste, como a gente assistiu, né, na época, no auge da reforma psiquiátrica, aquelas coisas horrorosas. Tivemos cela, sim, sabe, mas era a forma de tratar, não tinha medicamento, não tinha profissional. E eu acho que uma grande guerreira que a gente não pode esquecer era a dona Sebastiana. Ela tinha familiares que internava lá e ela passou a ser enfermeira, pessoa que limpava, ela era tudo, ela às vezes pausava lá que não tinha ninguém com os pacientes, sabe? Foi uma guerreira, e ela não tinha muita leitura, mas ela tinha um coração, uma firmeza, sabe? A estrutura do prédio, para quem não conhece, seria um manicômio, porque os muros são muito altos. Mesmo com aqueles muros tão altos, o paciente escalava aqueles muros, pulava para fora e fugia, entendeu? O ambiente, se dá uma olhada assim, é muito, já dá arrepios, né? Mas eu não considero assim, porque, bom, na minha época, quando eu entrei, nossa, ali os pacientes eram tratados bem demais, né? Cama limpinha, roupa lavadinha, comida saborosa, porque a sociedade ajudava muito, sabe? Fazia doação de roupa, de comida, de carne, tanto de animal, de boi, de vaca e porco. Então era de arroz, feijão, o pessoal levava saco de arroz, né? Por mais que seja um trabalho caritativo, é um trabalho que aplicou na cidade de Jataí uma lógica manicomial, uma lógica de segregação, uma lógica de estigma. E que, por vezes, essa ideia de doenças mentais aplicadas ali, por esse corpus que não era um corpus acadêmico, um corpus especializado, mas que eles aplicaram ali e dilataram essa ideia. E incluíram dentro disso vários outros problemas urbanos. A gente foi mudando a instituição, levamos muitos anos para tirar a condição só do olhar espírita, da desobsessão, para o olhar da doença mental, né? Então a gente fez um processo lento, onde eles viram que a gente podia caminhar juntos, porque eles foram abrindo espaço e a gente foi conquistando esse espaço. E uma das coisas que nos ajudaram muito foi a gente falar que o pessoal então não conseguia alta, porque essa desobsessão deles era muito morosa, muito lenta. Não tiro de forma alguma o trabalho, mas aí a família acostumava com eles lá dentro, porque eles fora davam muito trabalho, né? Eles tinham que trabalhar, o custo com medicamento, acompanhamento, né? Então isso nos ajudou muito a conquistar a condição deles deixarem as altas para a equipe técnica. É bom a gente lembrar também que a gente está falando do século XX, né? Não tinha como, eu gosto sempre de pensar isso também, não tinha como a gente querer ser anacrônico no sentido de implantar uma ideia de CAPS hoje para o sanatório de antigamente. Então, dentro das possibilidades daquilo que se tinha representativamente enquanto hospital psiquiátrico, os espíritas empregaram com as suas singularidades. E eu fui lá em Barbacena, fui no Museu da Loucura, que eles é uma imersão muito pesada, e assim, eu inicialmente tinha essa mesma cabeça, de que era a mesma coisa, a mesma lógica, o mesmo emprego das práticas, assim. Por mais que Jataí ele emprega também uma prática, uma lógica manicomial, não é igual. Não é igual. Quando a gente fala dessa lógica manicomial, é no sentido das pessoas serem internadas, viverem dentro da instituição e por muitas vezes a alta ser gerenciada pelos próprios espíritas, e entender o sujeito na integridade dele, da doença em si, sabe? O sujeito ele passa a ser entendido como doente, e aí dentro dessa integridade ele fica lá nessa lógica da hierarquização dos espaços que eu citei, enfim. Mas não significa que isso é na mesma proporção de que era no Adalto Botelho, que era na atual FEMIG, né, lá em Barbacena. Os encaminhamentos.
de regiões diversas, Quirinópolis, Rio Verde, Goiânia, Anápolis. Isso me chamou bastante atenção, sabe? E me chamou a atenção outra situação de encaminhamento de sanatório espírita para sanatório espírita. O próprio Vanderlei, ele trabalhou no Sanatório Espírita de Anápolis enquanto estagiário. Ele estagiou durante a sua formação no Sanatório Espírita de Anápolis. Estagiou no Adalto Botelho também. Então, assim, essa rede espírita, ela tinha determinado contato. Fomos recebendo muitos pacientes de outras cidades. Primeiro vieram uns 10, acho que do Acalanto. Começou pegando um abrigo e mandando para o albergue. E depois veio do Acalanto, onde veio até o Raulzinho, foi um dos primeiros que ainda estão lá vivos. Ele veio novinho, né? Eu lembro Maria Alice, que faleceu conosco, ela tinha a Margarete como uma mãe, sabe? Então veio. E depois, acho que foi em 95, com o fechamento do Adalto Botelho, creio que o Maguito era governador, eu não sou boa de data. E ele era genro, né, do seu Moisés, um dos braços direitos que pegou bem a sociedade, né, e ele então ofereceu aumentar o número de AIHs, que era a autorização de internação hospitalar, para a gente receber esse restauro do Adalto Botelho, que foram dividindo os pacientes, né, na época a gente falava pacientes. Então as clínicas lá de Goiânia foram pegando e sobraram um bom número. Então a gente começa a perceber que existem algumas pessoas que são encaminhadas para cá ou daqui para lá. Mas esse encaminhamento ainda, ele é, a meu ver, e aí é algo que a gente tem uma pesquisa em andamento, que é pequeno em relação ao tamanho que o Adalto representa. O que me faz levantar a hipótese de que talvez realmente o Adalto ele fica muito centralizado para Goiânia e algumas cidades próximas, né? Enquanto essas instituições do interior, essas instituições espíritas, elas acabam se tornando foco também de pivô de algumas regiões. No caso de Jataí, por exemplo, a gente vai perceber fichas de pessoas de Caçu, de Rio Verde, do próprio Mato Grosso do Sul. Então a gente percebe que essa instituição para a região, ela se tornou o que o Adalto, por exemplo, é para a região de Goiânia, né? O Adalto Botelho teve uma ação para que fosse fechado e nós recebemos na época, se eu não me engano, 33 pacientes do Adalto. Pacientes que urinavam no corredor, ficavam nus, eram pacientes com péssimas condições de higiene, só com apelido. Um deles estava escrito no boné Shaolin, quer dizer, não tinha história, não tinha nada. Se eu não me engano, eu não lembro a quantidade certa de pacientes, mas foram 2 ônibus, né, que vieram do Adalto Botelho, que foi extinto. Então esses pacientes vieram todos com as mesmas roupas mesmo assim de tipo de campo de concentração, e nome não tinha, documento nenhum deles tinha. O que tinha era um esparadrapo pregado no peito e com o apelido do paciente, né? Eu me lembro bem, tinha um paciente chamado Palito. Cutia. Quem chama Cutia? Ramo seco. O outro, que eu me lembrei, que ainda ficou nas residências terapêuticas muitos anos, era o Ramo Seco, né? Então depois eles foram construindo nomes, em nome de mãe, data de nascimento, cidade, né, com a ajuda da assistente social, da Soraya, que era psicóloga, do Dr. Vanderlei e o juiz. Então eles fizeram documento para eles, mas todos fictícios, porque não tinha como saber de onde, né? Ainda mais que o Adalto Botelho também não tinha documentação nenhuma desses pacientes. É quase um processo de coisificação mesmo, né? Porque quando você tira o nome, você despersonaliza. Você tira o nome, você tira uma humanidade mesmo. Você despersonaliza o indivíduo e ele se torna um objeto, uma coisa. E muito disso também acaba sendo dessa maneira, porque a gente tem que lembrar das famílias que levavam e desapareciam, né? E desapareciam e as pessoas ficavam morando dentro da instituição. E aí, é claro, a estrutura da instituição não era uma estrutura humanitária, né? Então, essa ideia de
você retira o nome, né, você passa a não chamar o outro mais pelo nome e por um apelido, era um mecanismo dentro desse processo de desumanização dessas pessoas mesmo. Né? E aí é o que coloca a gente a pensar a vulnerabilidade desses indivíduos e a possibilidade da violência ainda maior do que a gente imagina. Porque se você despersonaliza, né, você desumaniza o indivíduo, tirando a característica humana dele, que é primeira, que é o nome, a possibilidade de interpretar o indivíduo como qualquer outra coisa que eu possa manejar. Isso nos leva a pensar que os aspectos de violência, por mais que a gente consiga imaginar a partir das fontes, ele pode ter sido muito maior do que aquilo que a gente consegue ver registrado. Vieram assim, a gente tentou fazer o melhor, vieram muitos sem nome, sabe? Muitos deles eu mesma coloquei nome, a gente olhava a aparência da pessoa para jogar mais ou menos a data, né? Muitos chegaram como indigentes, pessoas que não tinham referência nenhuma. Eles não sabiam usar vaso sanitário para fazer as necessidades, não sabiam sentar na mesa, eles comiam no chão, a gente entregava comida, eles põem um prato no chão, comia, se não sabia usar os talheres, a gente ficava com o coração partido, de ver aquela situação e saber que eles viveram tantos anos dessa forma, lá no Adalto Botelho, que é muito nítido a gente encontrar essa prática de violência também dentro do Adalto. Talvez a gente não encontre com a mesma proporção, por exemplo, de Barbacena, mas aí porque a gente está falando de hospitais que tem um número de internos diferentes, né? Mas essa violência, ela está presente. E eu acho que é importante a gente também fazer um recorte em relação a essa, não só a violência, porque a primeira violência é a grande internação, né? É você entrar e não saber quando você vai sair. É a gente constituir também recortes de raça e gênero, né? Em relação à quantidade de internos negros, quantidade de internos mulheres, né? Que ainda é um levantamento que para outros estados isso já tem sendo feito. Para Goiás ainda é muito novo, até porque a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar esses prontuários mais antigos em relação ao Adalto, por exemplo. Mas é importante, pelo mínimo que a gente já tem, que a gente já conseguiu fazer de levantamento, entender que esses internos também, para Goiás, eles têm cor, né? E eles também têm um gênero que sobressai em relação às internações. Então é importante também fazer esse recorte, ainda que a gente não tenha as pesquisas se debruçando sobre isso. Né? Mas é importante já salientar que, para além dessa violência física e psicológica, a gente também vai ter esse atravessamento das questões de raça e gênero. Uma memória que diz respeito a uma série de vidas que foram perdidas ali dentro também, né? Ao longo do tempo de funcionamento do Adalto. E infelizmente em Goiás a gente percebe um não querer guardar essas memórias, como o próprio SESI 137, as próprias questões que já aconteceram no estado de Goiás, e a gente simplesmente demole e os escombros soterram essas histórias que aí a gente tem tentado recuperar, ainda que pela história da instituição. Eu falo que aqui em Jataí nós fizemos a reforma psiquiátrica muito antes da lei. E aí nós começamos a preocupar com esse inchaço e começamos
a conseguir deshospitalizar. Aí já veio, muito antes disso, veio a Soraya, a Sandra, e começamos a localizar a família no Brasil todo dessas pessoas e devolvê-los para suas casas. Então, nós falamos que aqui em Jataí a gente foi na frente desse movimento importantíssimo, que não considerar o doente mental como uma coisa para ser depositada. E a gente teve de lutar muito interessante até contra esse conceito da família, que a família queria que esse paciente ficasse internado. E é interessante, só como curiosidade, chegou uma vez a Câmara de Vereadores de Jataí a me mandar o ofício obrigando eu não liberar uma paciente. Quer dizer, eles achavam que eu tinha de mantê-la presa, porque a cidade de Jataí lembra que a gente sempre soltava os pacientes para eles dar um passeio e voltar aí. E é importante que se diga, nunca tivemos um problema com um paciente nosso que saiu do hospital e fez algum crime, alguma coisa, nunca. As pessoas normais a gente vê aí todo dia quantas coisas estão fazendo. E nós nunca tivemos um problema com esses pacientes que a gente liberava. Eu encontrei nos arquivos diversas portarias. Começa ali em 89 a chegar a portaria no sanatório dessas modificações e vai até o encerramento dessas atividades. Portarias tanto de ministério, portaria de instituição de saúde, portaria de associação de saúde, associação médica, de vários lugares, até associação filantrópica. Portarias que sinalizam essa modificação. Então, assim, a reforma psiquiátrica não foi um estalar de dedos, ela foi um processo de modificação até durante, que foi chegando ali as informações e assim, olha, vocês não podem mais manter a pessoa ali por mais de 3 meses, por mais de 2 meses. Pessoas que estiveram internadas aí por mais de 3 meses, é para propor um outro esquema, de mais levado para o ambulatorial, vocês atenderem ele em casa, enfim. Só que aí entra numa outra questão, existiam pessoas que não tinham para onde ir na instituição. Então, eu vi nas documentações muito desse problema, sabe? Ó, a gente não pode manter a pessoa por longos períodos de tempo aqui mais, só que essas pessoas não têm para onde ir. E aí começa um vira e mexe para mandar essas pessoas para o albergue, sabe? Para modificar a lógica dessa pessoa nessa relação com a instituição, não mais enquanto hospital, psiquiátrico, um sanatório, enfim. Aqueles que não tinham condição foram para o albergue, que tinha uma certa idade e não tinha realmente condições da família a cuidar. Aqueles que até já vieram do Adalto Botelho, que estavam lá, porque já tinha uma condição melhor de socialização, aí nós tivemos que voltá-los para o hospital psiquiátrico, na época já. Então, com isso, a gente tinha que fazer todo esse homenageamento de entregar paciente, trabalhar a família, e mudanças, tanto de uns que já tinham conquistado uma condição melhor, regredir, né, temporariamente, mas seria uma regressão, né, porque nós estamos conseguindo deixar para o hospital psiquiátrico só os pacientes agudos mesmo, sabe? Então, aqueles que já tinham uma estabilidade pelo tempo, já com a medicação, com todo um trabalho que a gente já vinha fazendo, né? Então, a gente já ia mandando para o albergue. A gente foi conquistando, foi devolvendo os pacientes que tinham condição. A família, passamos a atender as famílias, fazer grupos de família, dos internos, e primeiro começou com aqueles que a gente ia entregar. Que a gente falou assim, ó, eles vão, mas volta para passar. Aí já estava falando de hospital dia, não é? Aí é como se fosse hospital dia. Nós fomos fazendo a coisa bem graduativa, que não houve aquele alarde que houve em muita cidade, que eles falaram que a gente ia soltar os loucos, como foi a reforma psiquiátrica mundial. Eles começaram a falar dos países, que o pessoal foi morar debaixo de ponte, em praça. Não houve isso, sabe? Porque a gente foi fazendo de uma forma bem gradual, tivemos muito apoio, né? Então, foi tranquilo, entre aspas, a emoção à flor da pele, né? E então, a gente, quando passou para o hospital lá em cima, os diretores preocupados com fugas, eu falei, gente, quem que quer tratar, né, vai tratar. Se houver, vai ser um número pequeno. E você acredita que eu não lembro de nenhuma fuga? Eu lembro, infelizmente, que a gente estava trabalhando muito com dependência química,
do pessoal jogar, sabe? Porque era aberto, entregava, né? Porque não tinha muro, era só arame para dividir áreas, porque a sociedade não dava para murar. E também não era o objetivo, né? Então, isso aconteceu, sim. Mas aí fizemos a mudança do prédio, que foi muito bom, sabe? E eu não lembro se foi em 90 e... Eu não lembro a data, mas nós começamos o CAPS lá dentro do hospital, que também foi uma coisa atípica para o Brasil, porque é um serviço que vem para substituir o outro. E a mesma equipe do hospital era a equipe do CAPS. A gente fez uma entrada diferente, mas a gente já foi fazendo um trabalho bem gradativo. As pessoas que estavam internadas já participavam com os que já tinham saído, que eram os do CAPS. E aqueles, no início, não vinham os de fora, porque eles tinham muito medo de serem fechados, né? Internados. Então, começou mais com os ex-internos e aqueles que estavam morando, que tinham condição e interesse. Nós começamos o processo bem antes, junto com a reforma, porque a reforma não aconteceu da noite para o dia. Então, a gente estava começando juntos, sabe? Então, a gente já fazia muita coisa, já tinha as atividades ocupacionais, né, que não existia terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, então, muito menos. Então, a gente conseguiu a Margarete, que tinha muitas habilidades e começou, né, e está até hoje. Então, assim, ela era a nossa que fazia as oficinas, recreava. Então, nós já tínhamos os pacientes que já saíam para passear. E tinha um das residências, John Wayne. Mas ele dava muito trabalho, mas ele era amigo. Ele falava, Soraya, minha amiga, ele saía às segundas-feiras. Ele andava, depois ele ficou cadeirante, né? E o Joanne saía toda segunda-feira. E se, por exemplo, chovesse, ou houvesse algum contratempo que não podia, ele não ia na terça. Ele falou, não, o dia de eu sair é segunda-feira. Então, só se outra segunda. O Zé Lopes, que ainda está lá, ele saía para comprar refrigerante para os funcionários. Então, com essas mudanças, a diretoria chegou, essa nova diretoria, falando que eu tinha que ser só psicóloga, não administradora, porque eles trancaram todos os pacientes. E eu adoeci junto com os pacientes, que o João N. gritava o dia inteiro, quero ir para o Torante, que era o restaurante, que ele já tinha feito amizade com o restaurante na cidade, que os ônibus circular, já deixava ele entrar, porque ele foi conquistando, eles entenderam a dificuldade dele, então ele passeava de ônibus, sabe, da comunidade, não sei como os motoristas, os cobradores deixavam ele passar, não sei como que ele ia, ele almoçava nesse restaurante e voltava de tarde no horário certinho, sabe, e aí ele não podia sair mais. Na época, tinha a Romilda, que ainda está lá até hoje. A Romilda também tinha uma regalia já, sabe? E foram trancando, e os pacientes começaram a bater nas portas. Aí eu adoeci mesmo, aí eu afastei, e aí eles fizeram, aí veio a verba, né, das residências, e eles alugaram casas, isso é correto, perto lá no Dom Abel, onde é hoje o albergue mesmo, São Vicente de Paula. Então, quando eu retornei, eu assustei, que eu falei, meu Deus, os pacientes vão piorar, porque as casas que eles alugaram eram aquelas de muro alto, sabe, de portãozão. Então, eles voltaram a fechar. Então, a gente já estava com a seleção mais ou menos feita. Então, acho que eles deram continuidade. Mas aí, quando a gente retornou, o CAPS já não podia ficar lá, porque era um provisório que foi ficando. E aí, na época, a gente conseguiu uma casa muito boa, sabe? Eu queria aquele espaço que foi até pouco tempo. Mas aí eles falaram que não podiam, tinham só 2 secretarias lá, com 2 salas, naquele espaço enorme. Eu lutei muito, mas a gente não conquistou de cara. Aí alugamos uma casa muito boa no Vila Fátima, que era casas melhores, né? E aí começaram os passeios, né? E os passeios foi muito interessante. O primeiro, que nós tínhamos a fisioterapeuta muito animada,
e hoje ela é médica. E ela falou, não, Soraya, vamos fazer uma viagem. E a primeira viagem foi para o Rio Quente, com o dinheiro deles. Tem as fotos, nós fizemos um mural que ficou muitos anos lá, né? Só que eu não sabia que eu tinha que pedir autorização da justiça. Então nós organizamos tudo, e eu não vou esquecer a data, 17 de novembro, que era o Dia Mundial ou Nacional contra o Racismo. Então nós pagamos tudo direitinho, fizemos tudo legal. Eu só sei que quando eles chegaram no Rio Quente, nesse hotel, eles falaram que eles não estavam preparados para aquela clientela. Era preconceito. Eu sou apaixonada nas casas, porque eu acho que eu me apeguei mais a eles, porque foram 95 até, né? A gente passou a ser família, né? E muita coisa a gente conquistou, e muita coisa a gente teve que regredir, a vida é assim, né? Você dá um passo, regride meio, avança 2, volta 1, mas indo em frente, né? A Josefa é uma nortista da terra do Parinci. Levanta as mãos para o céu e vive cantando refrém. Abençoa pau e pedra e tudo que vê na frente. Tão sofrida é essa gente das terras do Juqueri. A Jandira é um caso sério, já comeu muita gilete institucionalizada, vida forte e desgraçada, dada a ela de presente. O seu corpo é o estigma, são marcas do Juqueri. A RAPS é fundamental para garantir o cuidado integral em saúde mental, articulando serviços que respeitam a singularidade de cada pessoa, sem isolar, sem violentar, sem preconceitos. A construção da RAPS é um processo contínuo, que exige o compromisso coletivo de profissionais, gestores, usuários e comunidade para fortalecer os vínculos, ampliar o acesso e qualificar os cuidados, sempre com a base nos princípios do SUS e na defesa dos direitos humanos. Eu sou suspeito para falar sobre a RAPS. Afinal de contas, eu sou servidor. E claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como dizem por aí. Então, nada melhor do que os usuários que utilizam os dispositivos da RAPS para falar para vocês o que é o serviço oferecido. Já tem 10 anos que eu frequento o CAPS, eu gostei. Eu achei, depois que eu frequentei o CAPS, que eu passei a levar uma vida melhor. Me salvou. Que eu cheguei só a capa do Batman mesmo. Note é tudo, né? Às vezes, assim, você não tá naquele dia bom, mas é igual fala, e eu penso, quando eu tô lá em casa, eu penso, não, começa a passar o tempo, eu falei assim, não, agora eu tenho que ir pro CAPS. Chega no final de semana, eu fico louco pra vir pro CAPS. Por quê? Porque isso interage com as pessoas, tudo. O seu CAPS é tudo, minha segunda causa. Eu amo o CAPS, é mais isento, amo tudo. Nossa, pra mim é o paraíso. A CAPS a gente precisa, né? Porque a gente tem que ter alguma coisa para raciocinar, né? Eu mais gosto. A interagir com os colegas, fazer alguns desenhos, umas palavras cruzadas que nem tem aí. Dançar também, eu dançava aqui antes, né? Me representa carinho, amor. Me representa alegria,
Ele representa o apoio que vocês dão para nós. Antigamente nós não tínhamos vez de nada, mas graças a Deus a reforma psiquiátrica veio, porque lá no Adalto não era muito bom, não. No meio da pandemia surgiu uma novidade, a volta do manicômio pra tirar a liberdade. Quem disse que eu sou louco, louco parece você, que diz que para tratar é preciso me prender. Loucura não se prende, não dou nenhum passo atrás. Saúde não se vende, manicômio nunca mais. Manicômio não é casa, parece uma prisão. Desrespeita a liberdade, direito do cidadão. Para cuidar da loucura, não precisa de excesso. E usar eletrochoque representa um retrocesso. Loucura não se prende, não dou nenhum passo atrás. Saúde não se vende, manicômio nunca mais. Loucura não se prende, não dou nenhum passo atrás. Saúde não se vende, manicômio nunca mais. Saúde não se vende, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás. Sai pra lá com essa camisa de força. Hoje eu quero é brincar, seu doutor. O que me prende é o sorriso da moça. O que me cura é o amor. Vem brincar comigo, não tem perigo, meu rapaz. Vem brincar com a gente, se libertar, me ver em paz.